Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um de nós, neste momento em que buscamos a Sua presença. O Evangelho segundo o Espiritismo hoje nos convida a refletir sobre o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, na instrução Ressurreição e Reencarnação. Essa instrução começa com uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 17, onde lemos o seguinte: E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhes disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falava. Sobre esse trechinho do Evangelho, segundo Mateus, nos diz Allan Kardec o seguinte: a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama, mais justamente, de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. A ideia de que João Batista era Elias, de que os profetas podiam reviver na terra, encontra-se em muitas passagens do Evangelho. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la como fez com tantas outras. É isso que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Podemos pensar sobre isto e sobre as diferenças existentes entre essas duas palavras. Ressurreição nos fala de ressurgir, reaparecer. E é o que aconteceu, por exemplo, com Lázaro, que ressurgiu de um estado cataléptico, letárgico, segundo o que nós estudamos no Espiritismo. A morte de Lázaro era uma morte aparente. Então Lázaro ressurgiu, sendo ele mesmo, ao influxo das mãos de Jesus, do comando deste Espírito superior que é Jesus. Mas a reencarnação significa voltar à carne. E essa volta não é a volta do mesmo corpo, mas é a volta do Espírito num outro corpo, cumprindo a lei
de progresso a que todos nós estamos sujeitos. A reencarnação é o nascer de novo em um outro corpo, naquele corpo de bebê, que esquece todo o passado, todas as experiências anteriores temporariamente e renasce, nasce novamente na matéria, para viver na matéria experiências que contribuem para a sua evolução espiritual. O espírito que nós recebemos na nossa família e que tantas vezes aguardamos ansiosamente pela sua chegada, é um espírito antigo, criado muito antes deste nascimento, mas que reencarna mais uma vez para cumprir uma programação de experiências na matéria, de convivência, de aprendizados que vão lhe oportunizar a evolução, o crescimento espiritual. Essa reencarnação, ela tem uma duração. Há um tempo para que cada espírito permaneça aqui, neste plano, no plano material, onde não lembramos o que fizemos, o que vivemos antes, as reencarnações que vivemos antes. Mas que quando daqui sairmos, tomaremos sim posse de todas as informações das vidas anteriores que vivemos, das experiências que vivemos no passado espiritual. Ressurgir é diferente de reencarnar, mas a ideia da reencarnação que nos falam os Espíritos e que nos fala o Evangelho de Jesus era uma ideia frequente no tempo de Jesus. Tanto que eles falavam na volta de Elias, não no corpo de Elias, mas no corpo de João Batista. Quando eles falam sobre isso, Jesus não os repreende, não os corrige. E Jesus não deixaria passar um equívoco. Jesus teria corrigido se isso não fosse verdadeiro. Mas por ser uma verdade, Jesus lhes pergunta: e o que dizem de mim? O que dizem que eu sou? Numa outra passagem, também em Mateus, ele pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E os discípulos respondem: uns dizem que é João Batista, mas outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias e algum dos profetas. E Jesus volta a lhes perguntar e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, então lhe diz: porque tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus responde a Pedro dizendo: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Quer dizer, Pedro compreendia a essência de Jesus. Os outros o confundiam com a reencarnação de um profeta antigo. Mas Pedro compreendia a superioridade de Jesus, por isso Jesus diz que não foi a matéria que revelou isso a Pedro, mas sim Deus. A reencarnação, queridos amigos, é uma bênção. É a oportunidade do recomeço, do tentar mais uma vez e fazer certo. A oportunidade de reparar erros. A oportunidade de estreitarmos laços afetivos.
a oportunidade de resgatarmos débitos antigos, a oportunidade de aprendermos coisas novas e crescermos espiritualmente. A reencarnação é uma bênção, é a oportunidade do recomeço para todos nós, espíritos ainda tão imperfeitos que somos, mas cada vez com mais consciência de que é preciso ser bom. Como diz um querido amigo espiritual, é bom ser bom. Se és bom, procura ser melhor. E é com esta mensagem desse amigo tão querido que nós encerramos a nossa reflexão de hoje, pedindo mais uma vez a este Mestre bondoso, Jesus, que nos envolva na sua paz, que acalme a nossa alma, que renove as nossas forças, a nossa coragem e o nosso bom ânimo. Que assim seja.